Olá, boa noite. Eu sou a Carmen e trago outro assunto sobre condomínio. Hoje, um assunto para reflexão. Eu tenho alguns livros publicados, dois de condomínio, que é esse, o Condomínio e Suas Manutenções, e este, que é o Condomínio e a Convenção. E esse assunto que eu vou tratar hoje consta desse livro. E tenho também este livro, Reflexões para o Sucesso. Quem se interessar, está disponível aí no mercado, são recém-lançados. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a convenção com o conceito de administração do bem comum. Os quórums previstos na convenção, eles se assemelham às limitações impostas pela teoria dos freios e contrapesos dos três poderes do Estado. Tem um artigo que eu vou citar aqui, um artigo maravilhoso, elaborado pela juíza Oriana Pischi e Antônio Benites Saracho, que é Considerações sobre a Teoria dos Freios e Contrapesos, Check and Balance System. Eles falam sobre a teoria aplicada aos três poderes mesmo. Eu vou fazer uma comparação com o condomínio para possibilitar uma reflexão das pessoas, tanto síndicos como condôminos. A parte que eu tirei do artigo deles, né, dos autores. Montesquieu acreditava que para afastar governos absolutistas e evitar a produção de normas tirânicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os limites de cada poder. Limites. Com isto, cria-se a ideia de que só o poder controla o poder. Por isso, o sistema de freios e contrapesos, onde cada poder é autônomo e deve exercer determinada função. Porém, este poder deve ser controlado pelos outros poderes. Verifica-se ainda que, mediante esse sistema, um poder do Estado está apto a conter os abusos de outro de forma que se equilibram. O contrapeso está no fato que todos os poderes possuem funções distintas, são harmônicos e independentes, ou seja, são várias esferas que são diferentes uma das outras, porém se harmonizam, mas trabalham de uma forma independente. E é assim que deve ser no condomínio. Vamos aplicar isso no condomínio. Transportando a realidade dos três poderes para o condomínio, vamos fazer referência dos poderes existentes nessa nossa matéria, como sendo a convenção, um dos poderes, o representante eleito, que é o síndico, o outro poder, e os condôminos, considerando a sua reunião na Assembleia, porque um condômino sozinho, assim como o síndico sozinho, não manda em nada, representados na Assembleia. Então, se a gente aplica esse poder, vamos citar aqui duas situações. Aplicando a teoria citada, remetendo-nos a duas situações em que se equiparam, nem os proprietários, representados na Assembleia, nem o síndico podem fazer o que querem. A limitação encontra-se no controle aos primeiros, emanado pela convenção, e ao segundo, tanto pela convenção como pela Assembleia. Ou seja, a convenção controla os atos dos condôminos e os atos do síndico. E o síndico é controlado pela convenção e pelas deliberações da Assembleia. A Assembleia, por sua vez, é controlada pelos ditames da convenção, que é o que eu disse. E é também o órgão que serve de freio às atitudes do síndico, exatamente isso que eu disse, né? Então vamos para cá. Vamos a um exemplo. O síndico convoca a Assembleia com pauta em desacordo com um dos poderes, a convenção. Por exemplo, ele convoca uma pauta para obra, qualquer obra grande, sei lá, pintura do prédio, que exige, lá na convenção diz que exige um quórum de 50%, maioria das frações ideais. E ele convoca a Assembleia e só tem umas 10 pessoas no condomínio. Aí os condôminos na Assembleia identificam essa irregularidade. Por que eles são capazes de identificar? Porque eles conhecem a convenção e então consultaram a convenção quando receberam
o edital de convocação e freiam o ato do síndico, baseado no primeiro poder, que é o da própria Assembleia. Então, nesse caso, a própria Assembleia vai frear o ato do síndico, ou seja, vai dizer, olha, impossível, porque a convenção diz que tem que ter um quórum mínimo de tanto. Então, essa votação fica impossível de acontecer. Em situação diversa, a Assembleia delibera sobre um assunto, a Assembleia delibera sobre um assunto específico, que, claro, o síndico colocou, e um ou mais condôminos tentam infringir essas decisões. Neste caso, entra a figura do síndico, que, exercendo o seu poder, entre aspas, de representação, freará as atitudes dos transgressores, primando pela igualdade de comportamentos e obediência ao poder representado pela Assembleia. Ou seja, a Assembleia deliberou sobre um assunto, por exemplo, só pode andar com o cachorro no elevador de serviço. Por exemplo, só pode sair com o cachorro, com coleira pelo elevador de serviço. E o condômino vai no elevador social. É o síndico que terá que conversar com ele, e isso seria um freio à atitude do condômino que a Assembleia deliberou daquela forma. Um poder controlando realmente o outro. Assim, utilizando o termo como uma metáfora, podemos afirmar que um poder controla o outro no ambiente condominial, em que um controlando o outro, todos os poderes envolvidos sujeitam-se ao regramento legal. E é necessário esse balance entre os poderes, porque se a autonomia sobre a administração do condomínio, como muita gente pensa, coubesse unilateralmente ao síndico, ele poderia implantar e ditar o que bem entendesse, seria o mandatário e executaria as benfeitorias por seus próprios critérios pessoais, como poderia até modificar a convenção e todas as normas de convívio. Seria, assim, o dirigente geral, simbolicamente o dono do condomínio. Mas o síndico não é o dono do condomínio. Seria e poderia são os termos condizentes com a nossa realidade. Essa realidade exposta acima e que envolve uma coletividade, o que impossibilita essa hipótese. Apontamos algumas das razões. O condomínio pertence a um conjunto de proprietários e todos se submetem aos mesmos deveres e direitos. Ninguém é considerado superior ao outro, sejam eles condôminos ou o síndico, primando pela relação horizontalizada. A instância máxima do condomínio são as assembleias, que representam a reunião dos condôminos, não podendo ser suplantada pelas vontades e decisões individuais do seu representante. E todo o conjunto existente no condomínio é submetido aos ditames da convenção e legislação vigente. Tem que prevalecer a dialeticidade, menosprezar-se imposições e induções praticadas por qualquer um, seja o síndico, seja alguns condôminos, grupinhos de condôminos ou membros de conselho. Tem que ser totalmente rejeitado isso. Preponderar a função precípua da existência da copropriedade, que remete a decisões democráticas. Aconteceria uma exceção se acaso um condômino, por exemplo, fosse dono de 51% das frações ideais. Não porque ele mandaria, mas porque o seu voto seria... o que ele escolhesse seria sempre o que ganharia. Automaticamente, ele teria um maior poder de voto. Por hoje é só. Esse assunto eu trago para reflexão, por estar vendo e ter visto muita irregularidade em condomínio. Estou trazendo esses assuntos para que as pessoas pensem, e aqueles que são corretos, que contribuam para que outros síndicos que entram no condomínio atuem de uma forma correta e visem sempre a coletividade. Isso é muito importante. Nós vamos trazer algumas pequenas entrevistas aqui de síndicos que chegaram e mudaram a situação, que tornaram o condomínio democrático, extremamente bem administrado e transparente. Ao contrário de alguns lugares, que inclusive administrados por síndicos profissionais, isso não acontece. Obrigada por assistir.
Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.